Olá a todos. Sabe, pessoal, quando eu falo dos evangélicos no geral, as pessoas me acusam de ser anti-evangélico. Principalmente as pessoas mais radicais, sabe? Fala, você é anti-evangélico, você não fala dos católicos, fala dos judeus, fala dos muçulmanos, etc, etc, etc. Acontece que o problema, na minha opinião, da maioria das igrejas evangélicas é a falta de estudo. Porque existe no meio evangélico, gostem os evangélicos ou não, um chavão muito comum. Vocês vão ver até nos comentários aqui dos meus vídeos, do blog, em grupos do Facebook, do WhatsApp, que eles falam assim: as coisas espirituais se interpretam espiritualmente, a letra mata, e etc. Vocês são carnais, vocês não conseguem entender as coisas espirituais porque vocês são de carne. São versículos isolados das epístolas de Paulo. Paulo nunca falou para as pessoas não estudar a escritura, mas uma grande maioria evangélica, não vou nem generalizar, uma grande maioria evangélica, eles usam esses versículos como se você não precisasse estudar a Bíblia, as escrituras. São chavões. Então eles entendem que a Bíblia se interpreta espiritualmente. E isso gera alguns equívocos, como esse que aconteceu comigo hoje. Eu tenho uma postagem no meu blog chamada assim: coitado do Messias quando ele vier. Aí um pastor evangélico disse que é pastor há mais de 26 anos que ele estuda a Bíblia, e ele nunca viu tanta blasfêmia que nem no meu blog, ainda citou alguns versículos isolados de Mateus 24. Aí eu acho engraçado, sabe, uma pessoa que estuda a Bíblia há 26 anos não consegue entender uma simples postagem no blog. E um detalhe, uma postagem que seria muito importante para a comunidade evangélica, para todos os evangélicos do Brasil, sabe, quer adventista, quer batista, quer da Igreja Universal, quer da Igreja Mundial, não importa, seria importante para todos os evangélicos do Brasil essa minha postagem. E por que ela seria tão importante, né, essa postagem que eu fiz nesse blog? Porque nessa postagem que eu falo nesse blog, eu mostro para as pessoas que existe um equívoco muito grande na interpretação da Escritura, justamente pela falta do estudo real, com as profecias messiânicas, onde há uma certa confusão com uma suposta vinda de um anticristo que as pessoas falam tanto por aí, ok? E eu vou explicar para vocês por quê. A Escritura fala, na Epístola de Pedro, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Nenhuma. Isso é uma regra até que eu uso aqui nos meus vídeos de preterismo. Então, se você vai interpretar uma profecia, quer do futuro, quer de Gog e Magog, quer do anticristo, quer do que for, você tem que pegar aquele versículo que você está vendo e você tem que fazer um estudo, uma exegese, uma hermenêutica em cima daquele versículo. Você não pode particularizar aquilo e fazer uma interpretação pessoal. Por exemplo, eu posso pegar qualquer versículo aqui da Bíblia e achar que o Obama é o anticristo, como alguns já fizeram por aí. Ah, o Obama é o anticristo, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Eu estaria particularizando uma profecia. Porque a Bíblia não fala do Obama, a Bíblia não fala dos Estados Unidos, não fala de nada. Eu posso até deduzir que é por uma coisa ou outra, mas seria uma interpretação particular. Será que aquele versículo que eu estou usando não está se referindo a outra coisa? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é analisar o versículo e ver do que aquele autor da Bíblia estava realmente falando ou se referindo. Senão eu vou estar fugindo dessa regra da própria Bíblia, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então toda essa escatologia futurista, que hoje em dia permeia a maioria das igrejas evangélicas, para quem não sabe, ainda mais você ser evangélico que está vendo esse vídeo, ela começou com uma menina americana, eu não me lembro de cabeça o nome dela, mas eu vou colocar aqui no fundo, eu vou procurar. E ela teve um sonho, ela sonhou uma noite, ela sonhou que Jesus estava vindo dos céus e levando as pessoas para o céu. A partir daí os pais dela, que eram pastores, eles começaram a criar uma teoria, chamada de arrebatamento, dispensacionalismo, etc. e tal. A partir dessa teoria deles, começou a surgir toda uma escatologia sobre dispensacionalismo. Aí uma igreja começou a absorver esse dispensacionalismo da outra. Uma igreja pegou aqui, outra igreja pegou aqui, outra ali, e foram fundando toda uma teoria que ganhou tanta força, mas tanta força, que a teoria mais aceita hoje em dia pela maioria das igrejas é essa teoria do dispensacionalismo. Foi feito filmes, como um filme chamado Deixados para Trás, fizeram até a parte 2, Deixado para Trás 2, fizeram um remake, inclusive com o filho do Schwarzenegger, Esquecidos ou Largados para Trás, alguma coisa assim. Inclusive até um bom filme, inclusive, independente de crença. E outros filmes se basearam também nessa teoria. Tem até um filme que dava na sessão da tarde, sabe, um filmezinho mais meia boca, onde mostrava isso, que vinha o anticristo, os escolhidos eram levados aos céus, e o anticristo reinava na terra, fazia um acordo com Israel, etc. e tal, e dominava o mundo. A maioria prega isso. Canais no YouTube, Irmão Rubens, etc., igrejas, pastores, eles pregam a mesma coisa. Agora, será que a Bíblia fala isso mesmo? Será? Vamos pegar primeiro essa questão da aliança com Israel. Eu já mostrei isso num vídeo aqui chamado Israel vai fazer um acordo com o anticristo? Primeiro,
Aonde que diz na Bíblia, cadê o versículo e o capítulo que fala que Israel vai fazer um acordo com o anticristo? Olha, quando o homem da perdição, o anticristo vier, ele fará um acordo com o meu povo, e meu povo cairá no seu acordo, será enganado. Meu povo vai fazer um acordo com o anticristo. Onde é que diz isso na Escritura? Não tem um versículo sequer que diz isso na Escritura. Então nós voltamos para aquela velha questão. Toda a profecia da Escritura não é de particular interpretação, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Se você fizer essa pergunta para qualquer uma dessas pessoas que defendem isso, como esse pastor que estuda 26 anos a Bíblia, espiritualmente, é claro, ele vai te mostrar Daniel 9. Deixa eu só achar aqui. Isso, a partir do versículo 24 é a profecia das 70 semanas, a profecia do Shavuot de Daniel. Daniel, o anjo falou para Daniel que seriam determinadas para eles 70 semanas. 70 semanas foram determinadas para o teu povo, a tua cidade santa, para fazer cessar a transgressão e apagar os pecados, expiar a iniquidade e instaurar uma nova justiça, justiça eterna. Tá, primeiro, onde é que está o intervalo aqui das 70 semanas? Não tem intervalo. A profecia é bem clara, foram fixadas para o teu povo. Qual era o povo de Daniel? Era o povo judeu. E a tua santa cidade? Qual é a santa cidade do povo judeu? Jerusalém. Então a profecia, o contexto dela girava em torno de Jerusalém. E essas semanas foram fixadas para quê? Para cessar a transgressão, os pecados, instaurar uma justiça eterna. Essas semanas começam com o decreto de Ciro, quando o povo judeu retorna para a Babilônia. Depois de 62 semanas é cortado um ungido, aqui segundo Daniel 7,26, que todo mundo acredita que é o próprio Jesus, um ungido. E depois a cidade e o santuário seriam destruídos por um príncipe que viria. Quem é o príncipe que viria? Foi Tito, o príncipe romano, que destruiu no ano 70 a cidade de Jerusalém. Isso aqui tudo nós estamos já dentro das 70 semanas. Aí depois o texto continua. Ele firmará aliança com muitos. É esse o versículo que eles usam para dizer, ele firmará aliança com muitos. Tá vendo, Ronaldo? O anticristo vai firmar aliança com todo mundo, com o povo de Israel. Só com um detalhe aqui, o sujeito da frase aqui é o ungido. Você pode ver no versículo 26. E quem firmou uma nova aliança com muitos, no final de 70 semanas, não é nenhum anticristo. Você pode ver aqui em Mateus, ou nos outros evangelhos. Deixa eu achar aqui o versículo certo. Vamos pegar aqui em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 28. Olha o que Jesus disse. Pois isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Quando Jesus disse essas palavras, ele estava aproximadamente entre a semana 62 e 69 de Daniel. Então é engraçado, né, que dentro das 70 semanas, Jesus vem e ele profere uma palavra que diz que está fazendo uma nova aliança. Então quando o texto diz aqui em Daniel, aqui, ele confirmará uma aliança com muitos, é do anticristo que Daniel está falando aqui? O sujeito da frase aqui será que é o anticristo? Porque a palavra aliança, em hebraico, é berit. Deus fez muitas alianças. Fez uma aliança com Noé, fez uma aliança com Abraão, uma aliança com Moisés, e a aliança de Jesus, que seria a nova aliança. E isso dentro das 70 semanas. O texto não fala que haveria um intervalo. Depois de 69 semanas, haverá um intervalo de 2.000 milênios, 2.000 anos, aí sim virá a última aliança, a última semana, aí sim o anticristo vai vir e fazer uma aliança. O texto não diz isso. O texto diz que ele, o ungido do texto, firmaria aliança com muitos. Jesus já cumpriu isso dentro do prazo das 70 semanas. Então é engraçado que pessoas que interpretam espiritualmente, elas pegam uma profecia que o Messias delas mesmo cumpriu e elas atribuem ao anticristo. Ué, não é tudo espiritualmente que se interpreta? Então como é que eles fazem um equívoco desse? Ah não, Ronaldo, mas o anticristo, ele vai vir, Ronaldo. O meu pastor falou que vai vir um anticristo. Todas as passagens aqui da Bíblia que falam de anticristo, elas se referem à sua época. Deixa eu achar aqui a epístola de João, que é o que mais falou explicitamente sobre o anticristo. Olha aqui, na primeira epístola de João, no capítulo 2, a partir do versículo 18. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Filhinhos, é chegada a última hora. Ou seja, ia chegar 2000 anos depois? Não, já era chegado na época de João. Ouviste dizer que o anticristo deve vir. Então já aqui é uma profecia sobre o anticristo. E já vieram muitos anticristos. Ou em outras traduções dizem, muitos já se têm feitos anticristos. Daí reconhecemos que é chegado a última hora. Saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos.
Ou seja, o anticristo seria alguém futuro, vindo 2 milênios depois, ou ele já estava no mundo na época que João escreveu sua epístola? Então, fica aí para reflexão. Ah, mas Paulo falou, Ronaldo, lá em Tessalonicenses, sobre o homem da perdição. Eu já mostrei disso em 500 vídeos. Vocês lembram a regra dos 3 Qs? Quem escreveu, quando escreveu e para quem escreveu? Aqui, Tessalonicenses, segunda epístola, claro, capítulo 2, versículo 4. A partir do versículo 3. Não vos deixeis seduzir de modo algum pelo ímpio, o homem da perdição, que se levanta contra tudo que se chama Deus e recebe culto, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Deus, querendo se passar por Deus. Está vendo, Ronaldo? Paulo falou que havia um homem da perdição se sentar no templo de Deus, querendo se passar por Deus. Essa epístola de Tessalonicenses, que nem eu já mostrei, ela foi escrita antes do ano 70, quando o templo de Jerusalém ainda estava de pé. Quando Paulo fala aqui o templo de Deus, é o templo de Jerusalém, que ele está falando da época dele. Não é de nenhum templo futuro, é para a época dele. Ah, Ronaldo, mas esse aí é o templo que o anticristo vai fazer. Tá, vamos considerar então que venha o anticristo e ele faça um templo igualzinho o templo de Salomão, que nem o Edir Macedo fez. Então Paulo estaria chamando o templo do anticristo de templo de Deus? Então o anticristo vai fazer um templo de Deus? Porque essa expressão templo de Deus é uma expressão que significa que o templo pertence a Deus, é glorioso, Deus glorificou, abençoou aquilo. Então, é altamente contraditório. Ah, Ronaldo, mas Paulo disse também em Tessalonicenses que nós seríamos arrebatados, né, para o céu. Aqui, segundo Paulo em Tessalonicenses, ele disse assim: nós, incluindo Paulo e as pessoas que estavam com ele, no caso a igreja, os que ficarmos vivos, é um acréscimo posterior, é uma correção da igreja. Todos os documentos mais antigos dizem somente nós, os vivos, seremos arrebatados para o Senhor, com o Senhor nos ares. Ué, Paulo falou que era na época dele. Ele não estava falando que era para um tempo futuro. Ele falou que nós, ou seja, eles da época dele, os que ficarem vivos, seriam arrebatados com o Senhor nos ares. Porque qualquer teólogo sabe, engraçado que esse teólogo que estudou 26 anos não sabe, mas qualquer teólogo sério sabe que Paulo acreditava que esse arrebatamento se daria na época dele, não 2000 anos depois. Ah, Ronaldo, mas ninguém foi arrebatado ali para o céu na época de Paulo. Pois é, será que é porque o próprio Paulo não foi o mesmo que disse lá em Coríntios que carne e sangue não podem subir aos céus? Não é estranho? Porque arrebatamento, se você estudar, eu tenho também um vídeo nesse canal e um artigo chamado Mito do Arrebatamento. Arrebatamento não é subir aos céus, é mudar bruscamente de um lugar para o outro. Porque Paulo acreditava que a igreja seria arrebatada de Jerusalém e ela seria entregue aos gentios, que nem aquela parábola que Jesus falou dos vinhateiros maus. Você pode ver em Atos 8, Felipe foi arrebatado. Felipe foi para o céu? Não, ele só foi arrebatado de onde ele estava até onde estava o eunuco. Isso é arrebatamento. Até porque se a gente for tomar isso aqui literal como um arrebatamento aos céus, então significa que Paulo falhou aqui nessa profecia. Porque ele morreu, todos aqueles que estavam com ele morreram, e ninguém foi arrebatado. Ficou alguém vivo para ser arrebatado? Não ficou. Então, como eu já fiz muitos vídeos sobre isso, sobre todos esses temas, eu vou explicar agora, até para esse pastor aí que estuda há 26 anos, para ele entender o que eu queria dizer com isso. Jesus Cristo, quando ele veio, tem algumas profecias do Velho Testamento que ele não cumpriu. Esse é o grande divisor de água entre judeus e cristãos. Os judeus falam, Jesus Cristo não fez o templo, Jesus Cristo não trouxe a paz, Jesus Cristo não trouxe as tribos perdidas de Israel, Jesus Cristo não foi rei em Israel. Porque as profecias do Velho Testamento diziam que o Messias seria rei em Israel, ele ia reinar em Israel, correto? Os cristãos dizem, a maioria dos cristãos, principalmente os evangélicos, que Jesus vai cumprir isso quando ele retornar. Eles falam não, porque Jesus teve uma rejeição dos judeus, então ele não conseguiu cumprir as profecias devido à rejeição. Aí Deus resolveu dar um prazo, acabar com tudo, castigar os judeus, então quando Jesus voltar ele vai cumprir essas profecias. Tudo bem, vamos aceitar esse argumento, até porque é um argumento de fé. Só que os judeus dizem que vai vir o Messias deles, os judeus aguardam o Messias, inclusive está quase chegando a época de chegar o Messias judeu, correto? Então vamos supor que chegue alguém agora, ainda mais agora que os judeus já voltaram para Jerusalém, já está quase chegando aquela última profecia da Bíblia, que é a profecia de Gog e Magog. Vamos supor que chegue um Messias, lá em Israel. Vamos supor que esse Messias, os dois lados estejam certos. Para os judeus seja o Messias que eles esperam, e para os cristãos seja o retorno de Jesus. Seja o próprio Jesus que você lê aqui, que foi crucificado, ressuscitado, etc e tal, que fez milagres. Jesus aparece lá em Jerusalém, em glória, e fala, ó, eu sou Jesus, e eu voltei agora para cumprir todas aquelas profecias do Velho Testamento que eu não cumpri. Essas profecias que esse Messias deveria cumprir,
São as mesmas profecias que esse filme deixado para trás, os dispensacionalistas, os futuristas e a maioria das igrejas atribuem ao anticristo. Por exemplo, o Messias ia fazer um acordo com Israel e estabelecer a paz em Israel. Os profetas do Velho Testamento falaram, quando o Messias vier, Mashiach vai trazer paz para Israel, Shalom, Israel vai viver em paz, e o Messias vai ser rei de Israel. E isso é o que os judeus esperam, e isso é o que o Messias deveria cumprir. Então, se o Messias viesse, quer seja a volta de Jesus, um Messias judeu, e ele estabelecesse a paz em Israel, a maioria das pessoas que aprenderam errado, principalmente do ramo segmentos evangélicos, eles iam dizer que aquele homem é o anticristo. Ah, porque o meu pastor falou que o Messias ia fazer um acordo de paz com Israel. Eu vi no filme deixado para trás, olha lá, o anticristo ia fazer um acordo, então esse cara só pode ser o anticristo. Mas essa profecia não existe, essa profecia de que o anticristo ia fazer um acordo de paz com Israel. Não existe. Como eu falei, eles pegam um versículo de Daniel erradamente e atribuem ao anticristo. Quem ia trazer paz para Israel era o próprio Messias. Então se o Messias vier fazer isso, coitado dele, ele vai ser apedrejado e chamado de anticristo pela maioria dos evangélicos, das pessoas que seguem ele. Segundo, o Messias ia fazer o templo, porque todas as profecias do Velho Testamento falavam que o Messias ia fazer o templo a Israel, o tabernáculo de Davi. Até o capítulo 40 de Ezequiel é toda uma profecia acerca do templo, o profeta mede, pega a cana, mede o átrio, o templo, o santo dos santos, etc. Então o Messias tinha que reconstruir o templo. Se vier o Messias hoje, quer seja Jesus Cristo ou quer seja o Messias dos judeus, ele chega lá e fala, eu vou reconstruir o templo. Para provar que eu sou Messias, eu vou cumprir o que os profetas falaram. Eu vou reconstruir o templo. Ele vai lá, ele pode usar até o poder da palavra, que eu falei, né, o verbo. Haja templo. Pum, aparece um templo lá, todo reconstruído lá em Jerusalém, como era na época de Salomão. O que os evangélicos vão dizer? É o anticristo. Olha lá, irmãos, eu vi no filme, o anticristo queria se sentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. Paulo falou, está lá em Tessalonicenses. Mas Paulo não falou para uma época futura, Paulo estava falando da época dele, era do imperador romano, provavelmente Tito mesmo, porque foi Tito e Vespasiano que entraram no templo no ano 70, porque os judeus não aceitavam os imperadores romanos como deuses, então por causa disso eles tentaram profanar o templo durante a guerra judaica romana, e isso levou inclusive à queda do templo. Paulo não estava falando de nenhum templo futuro. Já as profecias velho-testamentárias, elas dizem que o Messias sim, ele deve chegar no templo. Já as profecias velho-testamentárias, elas sim dizem que o Messias deve reconstruir o templo. Ué, então se o Messias vier hoje, quer seja Jesus ou o Messias judeu, e ele fizer o templo, coitado dele. Vão jogar a pedra dele, porque viram estudos errados, porque viram um filme de Hollywood. O Messias ia reunir as tribos perdidas de Israel. Se o Messias viesse hoje e fizesse isso, o que eles iam dizer? É o anticristo. Tá vendo? Eu vi no filme que o Messias ia fazer sinais para enganar os judeus, irmãos. Tá vendo? É o anticristo, não vão cair nessa não. É o anticristo. Então se o Messias vier hoje, o Messias esperado, quer pelos judeus e pelos cristãos, não importa o que ele faça, mesmo se ele cumprir tudo que está aqui no Velho Testamento, todas as profecias bonitinhas, as pessoas vão dizer que ele é o próprio anticristo, por causa disso. É isso que eu escrevi no meu blog. Que as profecias que o Messias deveria fazer são as mesmas profecias que a maioria das igrejas evangélicas atribuem a um suposto anticristo. Sendo que a Bíblia nem fala que o anticristo ia ser com um tempo futuro, fala que é tudo na época deles. Aí o pastor citou Mateus 24 para mim. Alguns versículos isolados no comentário dele do blog. Eu já falei disso em vídeos anteriores. As pessoas citam Mateus 24 como se Mateus 24 fosse uma profecia para o futuro. Só que se você for comparar as profecias do retorno dos judeus, que é Zacarias 12, Ezequiel 38, Oséias a partir do capítulo 6 e os profetas menores que falam do retorno dos judeus, você pode até comparar aí Joel 2 com Zacarias 14, que são paralelas, etc. e tal. Todas as profecias que falavam do retorno dos judeus diziam que os judeus iam viver em paz, em segurança, que Deus ia proteger Israel. Já Mateus 24, que é uma profecia sobre a queda de Jerusalém que Jesus falou que Jerusalém seria pisada pelos gentios e os judeus seriam levados cativos para todas as nações. É a mesma profecia? Não. Mateus 24, Jesus está falando sobre a queda de Jerusalém que se deu no ano 70. Tanto que o pastor não mencionou no comentário dele o versículo 34 de Mateus 24, que eles nunca leem. Engraçado que ele estuda há 26 anos e ele não leu esse versículo. Ó. Não passará esta geração, a geração de Jesus, sem que todas essas coisas aconteçam. Todas as coisas ali que Jesus disse. Não passará esta geração. Ué, então eu posso pegar versículos isolados de Mateus 24 e jogar para o futuro? Não. O próprio Jesus Cristo disse, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Tanto que Jerusalém caiu no ano 70. Foi exatamente dentro da geração que Jesus falou. Uma geração bíblica é 40 anos
E dentro de 40 anos, caiu exatamente 40 anos, caiu Jerusalém. Ué, não aconteceu exatamente o que Jesus falou? E Jerusalém será cercada pelos gentios, tem Lucas 21 que é um paralelo. Jerusalém foi cercada pelos gentios, eles caíram ao fio da espada e eles foram destruídos. Já Zacarias 12 fala o quê? Zacarias 12 fala que Jerusalém habitaria segura, que o próprio Deus, Deus, protegerei os habitantes de Jerusalém. E todas as nações que vierem contra Jerusalém serão destruídas. Não são profecias diferentes? São. A profecia de Jesus é sobre a queda de Jerusalém. Já Zacarias 12 e todos os profetas que falaram do retorno de judeus, ou seja, que seria quando se daria a volta do Messias, elas são profecias que falam sobre Jerusalém habitando segura novamente em Jerusalém. Então esses pastores, eles fazem isso, eles isolam versículos de profecias diferentes, pegam lá um versículo de Daniel 9, pegam um versículo de Mateus 24, pegam um versículo de Zacarias 12, um versículo de não sei onde, eles pegam lá Tessalonicenses, etc. e tal, eles criam toda uma teoria futurista. Agora, e quando vier realmente o Messias? Que o Messias, segundo as profecias, ele vem de acordo com as escrituras quando começa a última batalha, que é a profecia de Gog e Magog. Ou Gog, o rei de Magog, né, como diz Ezequiel, que é o mais correto. Apocalipse pode ser um erro do copista, uma corrupção. A profecia diz que Gog é um gigante, eu já falei disso em outros vídeos. Ou seja, Gog se reuniria, congregaria várias nações da terra contra Israel. Gog. Todas essas nações iriam se congregar contra Israel para a grande batalha final. Como que a igreja cristã, digamos assim, principalmente os evangélicos, como que eles vão saber quando se dará essa profecia? Se os estudos que essas pessoas fazem, eles misturam versículos que não tem nada a ver. Eles fazem essa salada mista que não tem nada a ver. Por exemplo, a profecia de Gog é uma profecia de promessa, onde Deus promete que vai proteger o povo e vai proteger aqueles que confiam nele. Deus fala, até o menor dos habitantes será como Davi, ou seja, eu vou proteger. Mas eles pegam o versículo de Mateus 24, só que em Mateus 24 Jesus mandou fugir. Ele fala, quando vides Jerusalém cercada, fujam para os montes, fujam para as colinas. E aí, como é que fica? É uma salada mista. E aí, se nessa guerra de Gog vier realmente o Messias for lutar para defender o povo, inclusive esse é o sentido literal da palavra Messias, né, do conceito messiânico. É um ungido que Deus vai ungir, que nele ungiu Davi, e um ungido que vai combater o gigante, vai salvar o povo e vai trazer a paz. Se vier esse Messias, e aí? Primeiro ele vai ter uma grande dificuldade de aceitação. Porque a maioria das pessoas, por causa desses versículos isolados, elas vão achar que esse Messias é o anticristo. Não, porque o Messias vai fazer um acordo com Israel, está lá, o meu pastor falou. Agora onde que está na Bíblia? Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. A Bíblia não fala nada disso. Então, pessoal, só para finalizar esse vídeo, meu artigo é sobre isso. E eu espero mesmo, entendeu, com todo o respeito que a igreja evangélica, que os evangélicos que estiverem assistindo esse vídeo, que vocês comecem a analisar a Bíblia com mais carinho, com mais atenção, não com essas bobagens de interpretar espiritualmente, porque Paulo nunca falou contra os estudos. Ali Paulo está falando de dons do Espírito Santo. Contra os estudos, Paulo nunca falou nada, ok? Então estudem com mais carinho, justamente para evitar esses tipos de equívoco, esses tipos de erro. Porque tem muitas profecias aí que vocês estão esperando e aguardando, que são profecias preteristas. Elas já se cumpriram no primeiro século. Eram referentes à queda de Jerusalém, eram referentes ao cerco romano de Tito e Vespasiano, a Adriano, que ia dispersar os judeus pela terra, a queda do templo, as profanações que houveram no templo sagrado pelos imperadores romanos. Tudo isso que vocês estão jogando para o futuro são profecias daquela época. Existem profecias para o futuro? Existem. Principalmente a grande guerra, né, de Gog e Magog é a última profecia que vai acontecer e é a vinda do Messias, o que para vocês evangélicos seria o retorno de Jesus, não tem importância. Se vocês aguardam o retorno do Messias de vocês, comecem a ler todo o contexto. Não tem um chavão gospel que fala texto sem contexto é pretexto? Comece a ler todo o contexto. Pega aí Daniel 9, lê todo o contexto. Será que quando o anjo estava falando com Daniel, tinha uma semana que era separada para os gentios, que não era o povo de Daniel? Era um evento global e 2000 anos depois, 70 semanas, teria um intervalo de 2000 anos? A aliança que ele firmaria com muitos é do anticristo que Daniel está falando ali? Ou será que o ungido que faria uma aliança com muitos, como Jesus fez segundo o próprio Novo Testamento? Os anticristos que aparecem na Bíblia, segundo João, já não estavam lá na época deles? O templo, o homem da perdição que ia sentar no templo que Paulo fala, não era o templo de Jerusalém que já havia na época de Paulo? Que Paulo chama inclusive de templo de Deus? E assim por diante. Então separem poucas coisas. Mateus 24 não tem nada a ver com Zacarias 12. São profecias? São. Mas são para épocas diferentes, elas têm contextos diferentes. Uma fala que Jerusalém vai ser destruída, a outra fala que Jerusalém vai ser protegida. Não é a mesma coisa. Então esses filmes que vocês veem, blogs, estudos, vídeos deixados para trás,
são até bons como ficção. Mas será que eles estão inspirados realmente no que diz a escatologia? Eu tenho vídeo sobre tudo isso nesse canal. Vejam com carinho, analisem o contexto, assim vocês vão evitar certos equívocos. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, ok? Paz a todos.